Olá, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui mais uma vez. Estamos aqui hoje para falar de um nascimento, o que é e o que significa nascer da água e do Espírito. O nascimento através da água é aquele nascimento quando você chega a um batismo. É sinal que você já aceitou e quer saber e quer entrar no reino de Deus. Só que para isso, Deus falou, tem que nascer da água e do Espírito para que alcance o reino de Deus. Na hora que você está se batizando ou vai ao batismo, aceita o batismo, você ali naquele momento está deixando o velho eu para trás. E você está crendo que vai conquistar a sua salvação. E para isso, Deus deixou esta norma, que tem que nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é deixar a sua velha criatura. Nascer da água é você reconhecer que através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, você não quer mais fazer ou ser aquela criatura que fazia coisas erradas, que era apegada a este mundo pelas suas atitudes, muitas vezes carnais, atitudes que desagradam a Deus. Mas esse nascimento da água é quando você desce por imersão, seja num batistério, seja através de uma piscina consagrada para aquele momento, através de um batismo no rio. Você ali está reconhecendo que precisa se encaixar dentro da palavra de Deus, para que você aceite dentro de si os preceitos dessas palavras e viva a fé no Senhor Jesus Cristo, crendo que vai alcançar a salvação, a vida eterna. Amém, amém, amém. E o nascimento, que vem através do Espírito é quando você, reconhece que aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, a história diz e é a realidade, que ele verteu, ele deu o sangue dele, ele deu a vida dele, ele morreu na cruz, por nossos pecados, e ele nos deu, através disso, uma oportunidade de vida eterna, não é verdade? Uma oportunidade de que quando nós passarmos para a eternidade, a gente tenha condições de viver com Deus por toda a eternidade. Porque os nossos pecados é que nos separa, entendeu? Do amor de Deus. E através do sacrifício que Jesus fez na cruz, entendeu? Os nossos pecados são anulados quando a gente abre o coração para o sacrifício que Jesus fez e aceita Ele como o Senhor das nossas vidas, entendeu? E o nascer do Espírito, não é diferente do nascer da água, porque uma coisa está ligada à outra. Porque quando você abre teu coração para esse sacrifício e você toma Jesus como Senhor da tua vida, a partir dali, o Senhor Jesus, ele vai governar a tua vida, até o momento em que você não queira, porque a salvação você pode querer entrar no caminho de salvação e continuar, como também você pode também dizer, não quero mais, não quero saber mais de Deus, e se afastar, E o que acontece? Se você se afastar, você não conquista mais a tua oportunidade se você vier passar para a eternidade, mesmo que você tenha passado nas águas. Você não consegue mais, entendeu? Permanecer e ir para a glória, ou estar na glória com Ele, depois que passa para a eternidade. Mas se você perseverar até o fim, com certeza, quando chegar o teu momento de partir para o outro lado, com certeza o Senhor ele vai te dar a oportunidade de salvação. Então, viver do Espírito é você, a partir daquele batismo nas águas, que você reconheceu que Jesus é o Senhor da tua vida, e a partir daquele batismo ali,
você viver uma vida diferente para Deus, uma vida se consagrando a Deus, se afastando daquilo que não agrada o Senhor, que as coisas do mundo não agrada a Deus. Porque a própria palavra vem dizer que quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, porque o Senhor não compactua com o pecado, não compactua com as coisas erradas que acontecem ao nosso redor. A própria palavra diz também que o mundo jaz no maligno. Então, o que quer dizer isso? Que quando você passa pelas águas, você começa a viver uma vida espiritualmente falando na presença de Deus, tem toda a chance, toda a oportunidade de um dia conquistar a vitória de viver uma vida eterna com Deus. Isso significa viver no Espírito. Viver no Espírito é se consagrar ao Senhor. Viver no Espírito é se separar para Deus. Viver no Espírito é deixar tudo aquilo que você vivia antes fora da presença, você deixar tudo isso para trás e viver uma vida com o Senhor, né? A partir do batismo nas águas. Quando você abre teu coração para Jesus e aceita Ele, né, para ser o teu Senhor, para ser tudo que tu tem na face dessa terra, independente de tudo aquilo que você tenha. De repente você pode ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, seja rico, mas se você não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, não passar pelo batismo nas águas e não tomar posse de uma vida espiritual com Deus, lá quando você passar pelas águas, quando você passar para a eternidade, você não vai conquistar a tua salvação, entende? Foi isso que o Senhor falou aqui, né? Para Nicodemos, né? Está escrito assim, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Então, né? É isso aí. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Nicodemos, ele tinha essa dúvida. E Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Ele era um homem rico, era um homem que tinha posses, mas ele ouvia a pregação do Senhor Jesus, ele se interessou porque tinha desejo de conhecer e saber o que era viver uma vida eterna, né, após a morte. E Jesus explicou para ele, né, que teria que nascer, passar pelas águas e viver uma vida em consagração com Deus até chegar o momento dele partir, né? Nicodemos era um homem também que não compreendia, como nós também, quando não estávamos na presença, quando não conhecíamos Jesus, nós também não entendíamos. Mas no dia que nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus e entregamos a nossa vida, né, nas mãos dele, o nosso coração e tudo que temos nas mãos dele, o próprio Espírito Santo de Deus começou a nos fazer entender que para nós conquistarmos nossa salvação, nós temos que todos os dias nascer do Espírito, que significa ter uma vida consagrada ao Senhor todos os dias. Amém? Essa palavra o Espírito Santo de Deus trouxe em nosso coração para passar para vocês hoje, né? E é uma palavra bastante forte, né? Porque fala de salvação, porque fala de vida eterna. Fala e não de abandono. Entendeu? Abandono das coisas erradas. Isso. Deixar para trás. E não adianta a gente, como se diz o ditado aí fora, tampar o sol com a peneira e dizer, não, há um purgatório, há um isso ou aquilo que pode também nos conduzir à salvação, porque não existe.
caminho é só Jesus Cristo. E ele está aqui explicando para Nicodemos e está explicando para nós também. Temos que nascer da água, né? Se decidir por Jesus, né? E temos que nascer do Espírito todos os dias. Esse nascimento é todos os dias, porque todos os dias nós temos que nos examinar, né? Como diz a palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do vinho. Então, o que significa? Que nós temos que nos examinar todos os dias. Todos os dias nós temos que nos separar para Deus. Todos os dias nós temos que nos consagrar para Deus. Não somente num dia, como a gente chama de Santa Ceia, que é uma outra palavra que, assim que Deus nos der condições, vamos passar para vocês, tá? Em nome de Jesus. Então, fiquem com essa palavra em nome de Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus explique até muito melhor do que nós estamos explicando para vocês o que significa nascer da água e do Espírito, tá bom? E essa Deus palavra abençoe. está no livro de João 3:3, versículo 3. Vocês podem observar, capítulo de João 3:3, tá? Fique com Deus e se você foi tocado por essa palavra, se inscreva no nosso canal para você receber novos conteúdos de fé. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe a todos.